Queridas amigas, queridos amigos, estamos iniciando mais um podcast. Hoje, continuando o nosso capítulo 9, que fala exatamente dos três reinos. Nós tratamos na semana passada os minerais e os vegetais, e hoje vamos falar sobre os animais e o homem. E esse tema, os animais e o homem, nós vamos tratar em 3 semanas diferentes. Na nossa aula de hoje, que é número 80, na aula 81 e na aula 82. Que ele se estende um pouquinho mais e houve necessidade aí dessa gente colocar esse tema em 3 aulas. E esse tema ele vai começar exatamente na questão 592. Quando numa pergunta bastante longa, né? Na verdade, uma pergunta iniciada por uma afirmação longa, né? Já que a primeira parte é uma afirmação, é que levantada a seguinte questão. Primeira afirmação, né? Se compararmos os homens, o homem, né? Alguns homens e os animais, com respeito à inteligência, a linha demarcatória entre o homem e o animal parece difícil de se estabelecer, porque tem certos animais, a respeito da sua inteligência, parecem ter uma superioridade, uma inteligência maior do que certos homens, né? Claro que aqui nós estamos falando não de homens civilizados, como estamos acostumados a tratar todo dia, né? Estamos aqui pegando especificamente alguns homens que parece que a sua, né, sua inteligência, especialmente quando eles vivenciam certos estados que nós consideramos de doença, né? Eles mostram uma inteligência que é menor do que um animal, né? Uma capacidade de intelectual que é menor que de um animal. Então, observado isso, que muitas vezes pode acontecer de um homem ter uma inteligência menos que um homem, ou um homem ter uma inteligência menos que um animal, é que é feita a seguinte pergunta: se essa linha demarcatória pode ser estabelecida de forma precisa, até onde é um animal e a partir de quando é um homem. E aí os espíritos nos respondem, falando dos estudos que nossos filósofos fazem sobre esse assunto, né? Eles dizem que nós não nos entendemos quanto a essa linha demarcatória, né? Que não existe um acordo, né? Muitas vezes, esses filósofos, nos seus debates, querem dizer que alguns homens são mais animal do que homem, que outros animais são quase comparados aos homens, né? Isso a gente vê até fora da discussão dos filósofos, né? A gente muitas vezes vê as pessoas colocar que os animais têm um comportamento que é mais humano que os próprios homens. Então, eles dizem, estão todos errados, né? Homem é homem, animal é animal. Por quê? Porque o homem é um ser à parte na criação, né? O homem, nós sabemos, né? Ele tem um livre-arbítrio muito maior e ele tem uma evolução que ele vai percorrer para, então, ele chegar num estado de perfeição. Ao animal já não é reservada essa condição, né? O animal será sempre um animal. Até que realmente, então, se dê coisas que nós ainda não entendemos, né? Então, ele diz, pode acontecer de um homem se comportar, ou de um homem estar numa situação em que ele realmente se rebaixa mais baixo do que o próprio animal. Pode acontecer. Né? Mas também pode acontecer que alguns homens se elevem muito acima do que nós estamos acostumados. Então, fisicamente, os dois, se nós olharmos homem e animal, eles são, né, são semelhantes. Bastante semelhantes. Né? E, às vezes, nós podemos até observar que o homem tem algumas deficiências, né, que os animais não têm, ou seja, às vezes os animais são dotados de certa condição que o próprio homem não tem. Mas todo animal, as suas necessidades e a sua conservação, elas são promovidas pela própria natureza. O homem não.
O homem, ele sempre está obrigado a inventar com a sua própria inteligência, para que ele desenvolva a sua inteligência, meios de subsistir, meio de atender sua necessidade e a sua conservação. Então, isso por si só já mostra onde é que está a linha demarcatória. Quando a natureza supre tudo que o ser, a criação precisa, ele não é um homem ainda, porque ele não está sendo instigado a desenvolver sua inteligência. Agora, quando a natureza provê todos os recursos, aí então nós podemos ver nessa situação sempre um animal, né? E aí continuam eles. É verdade que o corpo do animal e do homem, né, eles vão se destruir, eles têm mais ou menos as mesmas organizações e tendem à destruição. Mas é no espírito que está a diferença entre o animal e o homem. O homem é dotado do espírito, o animal não, embora ele tenha alguma coisa semelhante que a gente não entende muito bem. É um princípio espiritual, mas não é por si só já um espírito. Então é no espírito que está a diferença entre o homem e o animal. Se há o espírito humano ligado àquele corpo, ele é um homem, ele não é um animal, né? E é esse espírito que tem um destino diferenciado, né? Que em algum momento o homem vai compreender qual é esse destino, que ele faz totalmente livre no sentido dele ter um livre-arbítrio de escolher entre uma coisa e outra. O animal muitas vezes, ou quase nunca tem, porque ele não tem inteligência para fazer essa escolha, né? Então, se há homens que se rebaixam, né, agindo com mais brutalidade às vezes que os animais, isso não quer dizer que ele não tenha um espírito ligado àquele corpo. Isso não quer dizer que ele não tenha um destino para a sua progressão. Isso não quer dizer que ele não tenha um livre-arbítrio para mudar essa situação de brutalidade que ele se encontra. E é isso que diferencia e o faz um ser humano, né? O faz um homem e não um animal. E é aí que nós precisamos nos prender para distinguir. E outra coisa importante que ele precisa entender é que o espírito, ele tem em si a consciência. E essa consciência, ela tem lá dentro as leis de Deus. Então, o homem, ele sempre pensa nesse ser supremo, chame pelo nome de chamar. Porque ele tem na sua consciência a certeza da existência de um ser superior que tem uma determinada lei que ele precisa, em algum momento, passar a cumprir. E o animal não tem isso, né? Porque ele não tem essa inteligência para se perceber, né, das coisas do mesmo jeito que o homem, e o animal também não tem consciência, né? Que é onde está registrada a lei de Deus. Na próxima questão, então, a perguntada é o seguinte: pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? E a gente já tinha visto isso, né? Que além do instinto, há uma inteligência, ainda que não uma inteligência igual ao do ser humano, já há uma inteligência primária, né? Então, os espíritos nos dizem que isso é um sistema, uma classificação. Nós temos que ver o que nós estamos chamando de instinto e o que nós estamos chamando de inteligência primitiva. Dependendo do nome que nós estamos caracterizando isso, ou aquilo, nós poderíamos dizer é só instinto. E dependendo da classificação que nós estamos usando, nós podemos concordar que há o instinto, mas também há uma inteligência ali rudimentar. Então, domina o instinto. Na maioria dos animais, a predominância é o instinto, né? Especialmente o instinto de sobrevivência. Mas a gente vê que alguns animais agem com uma certa vontade, né? E essa vontade ela só pode derivar de uma coisa, da inteligência. Então, um animal, por exemplo, é mais feroz, o outro é menos feroz, né? Então há uma diferença. Se fosse só instinto, todos os animais agiriam da mesma forma. Mas nós entendemos que essa inteligência é bem limitada, né? Não é uma inteligência capaz de decidir, né? Capaz de ter um livre-arbítrio, capaz de entender a elaboração de uma decisão. Não existe isso, né? Existe, sim, um rudimento dessa inteligência que faz, muitas vezes, ele ter algum ponto que ele consegue colocar já à sua vontade. Então, a explicação que os espíritos nos colocam depois diz assim, ó, além do instinto, que serve mais para a sobrevivência, né, não se pode negar que certos animais fazem atos combinados, que denotam uma vontade de agir, com sentido determinado segundo as circunstâncias.
quando nós percebemos um animal da mesma raça diante de uma situação agir de um jeito, e diante da mesma situação agir do outro, já não é mais o instinto. Porque o instinto, ele sempre age no sentido de não errar, de sempre proteger a vida, né? Então, os dois teriam que agir do mesmo jeito. Em alguns animais, especialmente aqueles que têm mais contato com o ser humano, eles começam a ter comportamentos diferenciados. Ser mais brandos, ser mais calmos, ser mais dóceis, ser mais domesticados. Isso, de uma certa forma, é uma vontade dele de submeter aquilo que o homem quer que ele seja. Né? Com uma agressividade, muitas vezes, quando o homem treina um animal para ser agressivo, né? Ou quando o animal é treinado, por exemplo, para identificar aqui um ser humano doente, de uma certa forma ali, tem uma vontade dele. Quando ele identifica, quando ele senta, quando ele mostra que a pessoa está doente, né, ele está, de uma certa forma, exercitando uma vontade. Aquilo não pode se considerar instinto, né? Mas é uma inteligência rudimentar. Então, há, portanto, nos animais uma espécie de inteligência. Mas essa inteligência, ela tem um tipo de exercício específico, né? Essa inteligência, ela só serve para satisfazer as necessidades físicas e prover a conservação. Então, por que quando a gente domestica um animal, muitos dos tratadores, dos treinadores, utilizam que se o animal acertar, ele alimenta o animal? Porque o alimento é uma necessidade física. E quando o animal não faz o que ele quer, ele não dá o alimento. Porque então ele sabe que o animal está agindo com aquela inteligência dele no sentido de satisfazer a sua necessidade básica, que é a alimentação. Né? E ele usa dessa necessidade que o animal tem exatamente para treiná-lo a fazer coisas. Né? Mas entre os animais não há assim uma criação, não há uma... ele era assim e melhorou, né? Se tornou um ser melhor. Não, ele tem a sua natureza, né? Então, por mais que a gente admire o que os animais conseguem fazer e tudo mais, o que um cachorro fazia há 100 anos atrás, ele continua fazendo hoje. Nem melhor nem pior, ele latia lá e late aqui. Ele cuidava da casa lá e cuida da casa aqui. Então não houve essa mudança significativa que a gente observa quando se trata do homem, né? O homem mudou radicalmente seu modo de viver. Tá? Então o animal não, ele não tem essa mudança significativa no modo da sua vida, né? Nem em formas e nem em proporções, porque isso se mantém constante, invariável. Alguma mudança de comportamento sim, mas ele continua agindo do jeito que sempre agiu. Né? Ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito que fez. Então, aqui é uma coisa que é muito importante para a gente entender, né? Quando a gente lê isso aqui, a gente vai perceber que o animal também ele tem um limite da educação, por falta exatamente da sua inteligência para ser educado. Né? Ele tem muito mais, é um instinto mesmo. Então, ele diz aqui, o filhote, quando nós isolamos um filhote do convívio com toda a sua espécie, né? Ele não vai deixar de ter o comportamento que os animais da mesma espécie têm. Então, aqui eles citam, por exemplo, a ave, né, que faz o seu ninho. Nós podemos falar aqui, né, do João de Barro. Né? Mesmo que o João de Barro conviva ou não com a sua espécie, todo João de Barro constrói a sua casa exatamente igual. Todas as abelhas constroem as suas casinhas do mesmo jeito. Então, há uma certa possibilidade de a gente educar eles, por exemplo, para ser dóceis, para atender determinados comandos, tudo mais, mas é sempre dentro de um limite muito estreito. Então, o homem pode trabalhar a pouca flexibilidade que há na natureza animal, pode sim, né? Mas isso não chega a fazer com que a espécie evolua, e aí os filhos daquele animal também vão ser melhores, como nós percebemos no homem, em que as gerações cada vez se aprimoram cientificamente, moralmente, intelectualmente. Nos animais não vamos ver isso. Então, o progresso do animal é sempre um progresso limitado, né? Puramente individual, ele não vai passar aquilo para a próxima geração. Né? E se o animal é entregue a si próprio, se um animal que viveu anos dentro de casa, sendo cuidado pela família, é jogado na rua e volta a viver individualmente, abandonado, né, por si só, ele vai recuperar a sua natureza, ele vai recuperar o seu instinto, né? Ele vai retornar o que a natureza lhe ensinou a fazer. Então, mesma coisa se fosse um animal
mais feroz, por exemplo, né? A gente vê hoje, tem gente que cria leão, cria tigre. Se deixar ele muito tempo na natureza, ele vai voltar a ser o que ele sempre era, ao que sempre foi, ao que os da sua espécie são, né? Ele vai readquirir o seu comportamento de sobrevivência, né? Nesse caso é importante, não é de maldade, né? Não é um comportamento de maldade, né? Um comportamento inadequado. Ele vai readquirir o seu comportamento de sobrevivência, porque ele faz o que faz por sobrevivência. Aí na próxima pergunta é perguntado se os animais têm algum tipo de linguagem, né? E aí os espinosos respondem, depende do que nós estamos chamando de linguagem. Se nós estamos falando de palavras e sílabas, não. Os animais não têm uma linguagem formada de palavras sílabas, né? Mas eles se comunicam entre si. E eles dizem que os animais se comunicam de uma maneira muito maior do que nós imaginamos, né? Embora a sua linguagem seja sempre limitada, né, às suas necessidades, ou às suas ideias, né, nessa inteligência rudimentar. Como essa inteligência rudimentar também só trabalha com as necessidades, então, linguagem limitada, né, o perigo, né, a, a reunir o grupo, né, a pequenas ordens de comando, né, de o que vai se fazer, o que não vai se fazer, ou pequenas comunicações de quem é mais feroz, de quem é... Ele não vai se comunicar a respeito de coisas mais inteligentes, porque não tem essa inteligência. E aí deriva dessa pergunta, já que eles têm comunicação, né, como é que acontece essa comunicação quando os animais não têm voz, né? Por exemplo, o peixe não tem voz. Né? Pelo menos a gente até hoje não detectou o som de algumas espécies, pode até que tenha, né? E a gente sabe que tem animais que vivem na água e têm capacidade de produzir o som quando eles produzem no ar, mas talvez eles tenham também a capacidade de produzir na água, né? Mas, independente, se o animal não se comunicar por voz, ele vai se comunicar por outros meios, né? Como também nós humanos fizemos, né? Um mudo se comunica com os outros e ele não tem a voz, mas ele vai achar outras maneiras de se comunicar, né? Hoje a própria linguagem dos sinais é uma maneira que as pessoas que não têm a voz ou que não conseguem ouvir a voz se comunicam perfeitamente, tá? Então, como os animais têm essa vida de relação com os seus, né, com os da sua espécie, eles vão achar uma maneira de se exprimirem, né, de se informarem, de demonstrarem o que eles estão querendo, né? Às vezes até as feições do rosto vai demonstrar o que eles querem. E aí eles encerram essa questão dizendo, e os peixes, né? A gente acredita que os peixes não se entendem? Claro que se entende, né? A gente sabe que tem espécies entre os animais que moram na água, né? São, já hoje a gente já sabe que são seres extremamente inteligentes se comparado aos outros animais, né? No caso dos golfinhos, onde essa inteligência, né, rudimentar é muito mais desenvolvida. Então, tudo isso a gente já está tendo esse conhecimento científico. Então, não é só o homem que tem o privilégio da linguagem, né? Embora a linguagem do animal seja mais restrita, instintiva, limitada, né? Porque ela é só aplicável às suas necessidades, né? Mas o animal também tem, não, é um privilégio só do homem, né? A do homem, sim, ela pode se aperfeiçoar, ela pode ter novas concepções, ela pode, com o uso da inteligência, ganhar dimensões, como hoje está ganhando, né? Quando a gente faz as comunicações de um lado do mundo com o outro lado do mundo, então ela pode ganhar essa dimensão. Dos animais, não, vai servir só para realmente atender as necessidades de alimentação, abrigo, enfim, aquelas necessidades básicas. E aí aqui uma explicação fala dos peixes novamente, né, que eles emigram em massa, as andorinhas emigram em massa, né, e obedecem a um guia. Se eles obedecem esse guia, tem que haver algum tipo de comunicação, né. Nós citamos novamente também as abelhas, né, que tem lá, a gente sabe, a abelha rainha, que comanda todas as operárias. Algum meio elas têm que se comunicar para que esse entendimento aconteça, né. Então, sim, eles se entendem, né, eles combinam as coisas entre si. Então, aí é também citado, né, talvez uma vista mais penetrante, né, se a gente olhasse melhor isso, e hoje eu acho que a gente já olha mais do que quando foi feita a publicação do Livro dos Espíritos, a gente já começa a distinguir alguns sinais, né, que os animais
emitem e que permite um se comunicar com o outro, né? E ainda falando dos peixes, diz que a própria água pode ser um veículo que transmita certas vibrações, e hoje a gente já sabe que sim, que a água transmite certas vibrações de som, né? Mesmo debaixo d'água, essa vibração ocorre, transmite som, inclusive, e permite que haja comunicação. E além do som, pode haver outras formas de vibração que a gente nem imagina, né? O pensamento vibra. E a gente não está nem perto de começar a entender como é que o pensamento é transmitido através dessa vibração. Então, tem muita coisa ainda para a gente entender, né? Então, é incontestável que os animais se comunicam, né? Mesmo aqueles que são privados de voz, que não tem o latido, que não tem o canto, né? Eles fazem trabalhos comuns, combinados, então, portanto, sim, eles têm que ter alguma maneira de se comunicar, né? Então, aí eles até remetem, né, um estudo que já foi feito lá na questão 220, que também fala que os espíritos também muito evoluídos não usam a voz para se comunicar, né? E aí lá talvez a gente tenha se espantado de saber que os espíritos conversam por telepatia, né? Ou seja, através da vibração do pensamento. E aqui a gente vai ver também nos reinos animais também talvez exista a telepatia, né? Porque não precisa ser um privilégio ser humano, né? Não é uma questão da inteligência, né? É uma questão de possibilidades que Deus empresta a toda a natureza. Então, nós ainda estamos gatinhando nesse entendimento, né? Uma coisa a gente sabe que toda comunicação se dá através de vibração, né? Então, basta que haja alguma coisa, algum elemento que vibre um outro elemento do meio ambiente e se dará essa comunicação, né? Então, com os espíritos aqui, nós sabemos, os espíritos mais evoluídos, na nossa oração, né, que é silenciosa, vai fazer esse pensamento vibrar no universo e nós vamos ser atendidos pelos amigos espirituais. Então, há outros tipos de comunicação que os animais podem exercer. Na questão seguinte, é perguntada a questão do livre-arbítrio, né? Se o animal tem ou não tem, né? Aquele livre-arbítrio no sentido do ser humano, nós sabemos que o animal não tem, né? Então, nós podemos até considerar algum nível de livre-arbítrio, né? Mas ele sempre será limitado. Então, os animais não são máquinas, né? Eles não agem como nós falamos aqui. Animais da mesma espécie, muitas vezes, têm um ato de vontade de agir diferente. Mas a liberdade desse livre-arbítrio é muito pequena, muito limitada, e sempre está limitada às suas necessidades. Então, não tem como se fazer um comparativo. O livre-arbítrio do homem tem alguma coisa a ver com o livre-arbítrio do animal? Não. O livre-arbítrio do homem é para ele escolher entre a lei de Deus, né? Aliás, é a única coisa que ele pode escolher, né? A lei de Deus. Por vezes ele demora a aderir, mas é para ele escolher viver de livre e espontânea vontade de acordo com a lei de Deus. O do animal é para o animal sobreviver no mundo encarnado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, os animais são muito inferiores aos homens, né? Tem deveres, tem obrigações totalmente diferentes. Então, essa liberdade do livre-arbítrio do animal é puramente para as suas necessidades da vida material. E na próxima questão, então, é perguntar de onde vem essa aptidão que certos animais têm de imitar a linguagem do homem, né? Que é o caso, por exemplo, do papagaio, que fala, articula uma linguagem que muitas vezes confunde, a gente acha que é uma pessoa que está falando, né? Então, de onde vem isso, né? Por que tem aves que são assim? Por que isso não acontece com o macaco, por exemplo? Por que o macaco não consegue imitar a nossa linguagem e a ave consegue, né? Então, a explicação é que essa ave, por exemplo, né, o papagaio, né, ele tem órgãos da voz que permitem ele imitar a voz do ser humano, né? E como o animal imita, né, o macaco também imita, só que imita os gestos do homem, né? Muitas vezes o macaco imita nossos gestos. As aves também imitam, só que os macacos não têm os órgãos para dar voz semelhantes para que eles possam imitar uma voz. Então, vocês não conseguem. Já a ave, algumas aves têm, mas outros animais nos imitam, né? Os próprios, o cachorro não imita a gente também, muitas coisas, né? Da maneira deles, mas eles imitam.
Então, essa imitação não é só na voz, né? Ela existe em outros casos. Agora, o que de fato ocorre é que, daí, para que a voz fique muito parecida, os órgãos da voz que têm que ter essa capacidade. A questão seguinte é perguntado que, já que os animais têm uma inteligência ainda que rudimentar, mas que dá uma certa liberdade de ação, se há nos animais um princípio que seja independente da matéria. Nós sabemos que sim, nós já estudamos, né? Que a criação, ela também tem o princípio espiritual ligado a ela, né? Todos os reinos, né? Tem algum princípio espiritual que está ali ligado a elas. São espíritos humanos? Não são. É um princípio do que um dia talvez venha a ser um espírito. E a gente não tem uma explicação precisa sobre isso ainda. Né? Então, existe um princípio espiritual que, de uma certa forma, ajuda a manifestação dos animais, das plantas e dos minerais sobre esse mundo, que vai sobreviver ao corpo, à morte do corpo físico, né? Mas que a gente ainda não tem uma explicação assim detalhada de como é que isso funciona. Mas sim, falando agora então dos animais, que é o que a pergunta versa, né? Trata. Sim, os animais têm um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. E aí a pergunta que quase todos nós, né, sempre fizemos esse princípio, é algo semelhante ao do homem, né? Então aí é uma questão de o que a gente está chamando de alma, né? Então, é também um tipo de alma. Né? Se a gente preferir chamar que o animal tem uma alma, a gente pode, mas não pode dizer que é uma alma como a do homem. Aí seria um erro. É por isso que eu ainda prefiro que a gente utilize aquilo que é mais comum, quer dizer que há ali um princípio espiritual e não uma alma, né? Que é uma coisa ainda inferior ao que o homem tem. E aí, para eles nos darem uma dimensão de quanto é diferente, eles dizem assim, entre o que nós temos no animal, esse princípio espiritual, e a alma de um homem, a distância é tão grande entre a alma do homem e Deus. Nós sabemos que a alma do homem nunca vai ser Deus. Então, a linguagem que está sendo utilizada aqui é para nos dizer que tem muita distância. E a gente não sabe ainda como é que esse evoluir se dá. Então, é bom que a gente não confunda as coisas. Os animais têm lá o seu princípio espiritual, mas não é uma alma que nem a alma que habita um ser humano. Na questão seguinte, então, né, é perguntado se, então, essa alma que sobrevive à morte, né, esse princípio espiritual do animal, que ele está chamando nessas questões de alma, né, se ele guarda a sua individualidade e consciência de si mesmo. E aí nós sabemos que se o animal não tem consciência quando está vivo, quando está encarnado, também não vai ter consciência quando desencarna. Então, ele conserva a individualidade, esse princípio espiritual, né? Até porque a gente sabe que o animal vai reencarnar de novo, que vai ter novas oportunidades, muitas vezes até com o seu próprio dono, né? Então, ele guarda essa individualidade, sim, mas a consciência do seu eu ele não tinha e não vai ter porque desencarnou, né? Então, a vida inteligente, do ponto de vista da inteligência que o homem pode ter, ele está latente ali, mas ele não se desenvolve enquanto ele for um animal. Ele só vai realmente se desenvolver do ponto de vista da inteligência de um ser humano quando, então, aí, e aí a gente não sabe, novamente eu insisto exatamente como é que é isso, mas quando esse princípio espiritual, de alguma forma que a gente não entende ainda, passar a animar o corpo, né, passar a ser um espírito, né, passar a dar forma a um espírito, consciência a um espírito humano, daí sim ele terá, então, a consciência. Mas os animais não têm a consciência do seu eu, nem quando eles estão encarnados e nem desencarnados. A individualidade, sim, está respondido aí, a individualidade eles mantêm. Então, nós agradecemos a todos por estarem conosco, pelo estudo de hoje, e se acharam esse tema interessante, na próxima semana nós vamos continuar trabalhando com ele ainda por 2 vezes e ainda trazendo novas informações sobre esses nossos animais que nós amamos tanto. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.